Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2023 do fundo REC Recebíveis Imobiliários, é o REC R11, fundo DECRI. Então, fique conosco para você saber informações atualizadas do REC R11, sua performance em 2023, especialmente aí com o relatório de dezembro, ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, é tudo de graça. E eu também vou deixar o link desse relatório gerencial na descrição do vídeo, para você baixar direto da B3 e também o link também do nosso grupo do Telegram. Não deixe de se inscrever lá, tá bom? E encurtar a distância, conversar também com outros investidores. O grupo é aberto. Bom, vamos lá então, né? Falar aqui do REC R11, fundo inclusive que eu tenho em carteira. Eu tenho em carteira, em torno de 7% da minha carteira de FI, tá no REC R11, 7 a 8%. Gosto do fundo, invisto há mais de 3 anos no fundo. E é um fundo administrado pela BR Trust e gerido pela REC Gestão de Recursos. Tem a rentabilidade de alvo IMAB mais 1%, a gente vai ver se essa rentabilidade de alvo foi atingida. Patrimônio líquido mais de 2,5 bilhões, valor de mercado 2,3, então um pouquinho abaixo aí do valor patrimonial, taxa de administração e gestão 1,20%, não tem taxa de performance, que é raro nos fundos de CRI, né? Prazo de duração determinado, condomínio fechado para investidores em geral, e o número de cotas emitidas mais de 26 milhões de cotas, e tem mais de 179 mil cotistas, como eu falei, eu sou um deles, e o REC R11 é o código de negociação na bolsa. Bom, vamos lá então, né? Falar aqui um pouquinho do que aconteceu aqui no mês. 15 de janeiro vai ser pago, então quase 76 centavos por cota, serão mais de 20 milhões de reais distribuídos aí, pagos no dia 15. E o fundo encerrou o mês com a cota de R$ 87,90, dividend yield foi de 0,86%, 6,5% mais ou menos, né? Que é um excelente dividendo, na minha opinião, né? Tanto a preço de mercado quanto a preço patrimonial, né? Então, e o dividend yield anualizado foi mais de 10,3%. Se comparado ao CDI líquido, foi 125% do CDI líquido. E o fundo encerrou com 93% dos seus recursos alocados, são quase 100 operações, 99 operações de CRI, 4 fundos de investimento imobiliário, também tem um imóvel que ele recebeu de garantia CRI aí, né, que tinha previsão. Ele tem esse imóvel na carteira, é mais de 76 milhões que vale esse imóvel. E no momento não tem previsão de nova oferta e captação, porque o fundo também está abaixo do valor patrimonial, né? Então realmente não tem sentido. E nos últimos 12 meses o fundo distribuiu o equivalente a R$ 10,67. Então foi distribuído então no ano de 2023. E o que a gente verifica mais para baixo aqui é que o fundo fez diversas operações. Diversas operações aí em dezembro. Então vendeu, alienou, né? Vendeu diversos CRIs, cotas de CRI, ó. Não somei aqui para saber quanto deu, tá? O fundo também não facilitou para a gente. E ele vendeu também mais de 18.800 cotas do FI Suno Crédito Imobiliário, né? Preço médio de R$ 100,21, foi mais de quase 1,9 milhões. E no portfólio ele fala do Morumbi Plaza, que foi reavaliado em 78,6 milhões de reais. As alocações que o fundo fez foi esse CRI Vocan, 26 milhões, IPCA mais 9% ao ano. O T-Cash, 41,7 milhões de IPCA mais 8,5% ao ano. O H2NG2, 15 milhões e meio de reais, IPCA mais 10,5%. E o pulverizado Província, o fundo investiu apenas 245 mil, IPCA mais 9,5%. São as taxas. Então o fundo fez aí 4 alocações pontuais, mas vendeu diversos CRIs, vendeu cota de FI, né? Foi isso aí. É o que o fundo fez, então, as movimentações no mês de dezembro. Patrimônio líquido do fundo mais de 2,5 bilhões de reais em dezembro, né? Não teve muitas variações, como a gente verifica aqui. A alocação dos ativos, né, também aqui não teve mês de oferta, né? Foi lá em 17, aqui essa aqui é o início dele, né? Então não teve movimentações, não, acho que não teve ofertas, não teve
subscrições aí em 23. Dentro das alocações aqui, a gente verifica que o patrimônio então do fundo, ó, são 2,2 bilhões em CRIs, 137 milhões em FIIs, 78 milhões em imóveis, que é aquele único Morumbi Plaza. Fundo de investimento imobiliário de liquidez de primeira linha, tá e tal, 91 milhões, outros ativos 2,7, um total de 2,5 bilhões de reais, são 88% investidos nos ativos alvo, que são os CRIs. E são todos esses daqui, ó, são 99, muito CRI aqui para a gente ver, CRI, né? Então, você pode aí baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, são 4 fundos imobiliários também, e um imóvel dá 104 itens aqui no portfólio, sendo desses 99 são CRIs, tá? Então, dei aí uma lida. Aqui são os CRIs que o fundo acompanha, Aracaju Shopping, que estava com, né, tá aí com um probleminha em relação à caixa da empresa, né, Aracaju. Aracaju não tem acento no U, tá aqui escrito aqui, não sei se é o nome realmente da empresa, mas não tem. E o fundo detém desse CRI do Aracaju Shopping 78% de participação, sendo que a participação no portfólio do fundo é 1,2%, aquele total que a gente viu lá de 104 itens, tá? Então, apesar de tudo que está acontecendo lá, né, o shopping está passando por um período ruim, inclusive de vacância, eles estão em dia porque os valores dos contratos dos locatários estão sendo repassados aí para pagamento do CRI, né, das obrigações do CRI. O Ávida já teve uma decisão aqui no dia 27, né, já há um tempo, 27 de fevereiro, né, então está desatualizado aí. Processamento da recuperação judicial, está acompanhando aqui, aceitou a recuperação judicial demora, então por isso aí não tem nenhuma atualização referente ao CRI Ávida, né? Então aqui desde fevereiro aí sem definições em relação aos pagamentos aí dessa recuperação judicial. O fundo detém 46% desse CRI Ávida e representa uma pequena parcela do seu portfólio, 0,1%. Mais para lá a gente verifica então toda a parte qualitativa de todos aqueles papéis que a gente viu lá, os 99 CRIs, tem aqui toda a parte qualitativa que você pode verificar um a um, inclusive dos FIIs também e do Morumbi Plaza, então toda a parte aí de informações que você precisa saber de forma resumida. Em relação ao indexador, IPCA é o principal da carteira, né? IPCA tem variação negativa, né? CDI 15%, IGPM 3%, o restante são pequenos percentuais. Em relação ao risco e ao segmento, né? Então, corporativo 64%, que tem menos risco, né? Pulverizado 36%. E aqui a gente verifica também o segmento principal, incorporação e loteamento, né? E aí tem um pouquinho mais de risco em relação ao segmento. Dentro aqui da securitizadora, né, são algumas securitizadoras aqui que tem dentro do portfólio, que é a distribuição geográfica, nada mudou. E na DRE gerencial, a gente verifica aqui que é uma DRE por competência, só tem uma linha do lucro líquido de caixa, tá? Então a gente tem aqui uma marcação a mercado de 18 milhões de reais e ajuste de regime de caixa. Então, meramente contábil a maioria desse valor aqui. O fundo teve 21,6 milhões em receitas de CRIs, outros ativos 683, despesas de 2 milhões e meio de reais, o que deu um resultado contábil de 38,2 milhões e um resultado pelo regime de caixa de 20 milhões de reais, praticamente expurgando todo esse resultado aqui da marcação a mercado, né? Basicamente essa diferença aqui. E o valor distribuído, quase a totalidade do lucro líquido do regime de caixa, que foi 76 centavos por cota. E mais para baixo, para encerrar, a gente verifica que a rentabilidade, né? A gente tem aqui como base a rentabilidade do IMAB mais 1%. Então, o IMAB foi de 81,4%, mais 1% ali, 82,4%. E o fundo rentabilizou 89,4%. Então, acima da rentabilidade alvo, que é o IMAB mais 1%. O fundo tem uma rentabilidade mensal aqui de distribuição, do valor distribuído, em média 89%, na verdade, 76%, 0,76 foi distribuído em dezembro. E aqui é o que foi pago durante o ano de 2023, R$ 10,07, né? Abaixo aí dos últimos 3 anos, né?
Nos últimos 3 anos foi inflação alta, IGPM alto, IPCA alto, né? Então contribuiu para esses fundos indexados ao IPCA e ao IGPM de fazerem distribuições recorde nesse período. Então, realmente, o normal é em torno aqui do 19 e o do 23 como base de distribuição aí para uma inflação controlada. E para encerrar liquidez e rentabilidade, o fundo teve uma liquidez de 55 milhões e 600 mil de movimentação no mês, média diária de quase 3 milhões de reais. O fundo teve uma variação do valor da cota aqui entre 82 e 88 reais e, como sempre, uma boa liquidez no mercado. E aqui, em relação ao valor da cota, né, teve um pequeno aumento aqui no final de dezembro, 87,90, e a liquidez foi de 2,9, mantendo praticamente o que houve ali em novembro de volume de negociação. Então é isso. Relatório gerencial aí do REC R11 para a gente se atualizar daquilo que aconteceu em 23, né? Então, vamos ver aí próximo ano, vamos continuar acompanhando aqui o fundo, eu tenho carteira inclusive, né? Então minhas opiniões aqui também são como cotistas, como cotista do fundo. Então, também deixa aí a sua opinião da performance do fundo nos comentários do vídeo. E se você também é cotista, deixe também aí nos comentários, ok? É isso aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.